Povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que o Eterno possa te abençoar, te fortificar e te fortalecer em nome de Jesus. Estamos na nossa 22ª aula, conhecendo a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre 3 textos, ou melhor, 3 livros, Miqueias, Naum e Abacuque, amém? São os 3 um pouco menores, então nós vamos pegar esses 3 até para finalizar com 2 aulas o Antigo Testamento, né? 3 no caso, se nós colocarmos essa mais 2 aulas, aí nós vamos finalizar o Antigo Testamento, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar, pedir a Deus que abençoe esse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor manifeste a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder. Pai, fale conosco, abre a mente, o entendimento deste meu irmão, desta minha irmã, que venhamos entender e aprender mais do Senhor através da palavra do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse estudo possa alcançar inúmeras vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrame a Tua glória, a Tua graça e abençoe a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Antes de iniciarmos, aquele pedido sempre especial vai estar aparecendo aí embaixo aí. Se inscreva no canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ative o sininho, deixe o like para que esse vídeo ele possa ir o mais longe possível, alcançar almas que eu não consigo chegar, mas através de você essas almas serão alcançadas, amém? Então seja você também um evangelista, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vamos lá, vamos falar sobre o livro de Miqueias. O autor é o próprio Miqueias. O livro foi escrito cerca de 720 a.C. Miqueias tem 7 capítulos e 105 versículos, amém? 720 a.C., 7 capítulos e 105 versículos. Vamos confirmar que o autor o autor do livro foi o próprio Miqueias? Miqueias 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor em visão a Miqueias, cujo nome significa quem é como o Senhor. Natural da cidade de Moresete-Gate, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então aqui nós já aprendemos que Miqueias foi o profeta lá no reino de Judá. A pergunta e eu não canso de fazer essa pergunta, amém? O reino de Judá, ele está ao norte ou ao sul? Vou deixar você pensar um pouquinho aí e reflita nisso, amém? Visão profética que lhe foi dada com respeito a Samaria e Jerusalém. Então vamos lá. O nome Miqueias significa, como nós lemos aqui, quem é como o Senhor. Então Miqueias é frequentemente chamado de profeta dos pobres. Miqueias é frequentemente chamado de o profeta dos pobres. Miqueias profetizou durante os reinados, como foi lido aqui, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sendo contemporâneo de Isaías. Então Miqueias, ele é contemporâneo, ou seja, viveu na mesma época que o profeta Isaías. Amém? Ele nasceu em Moresete-Gate, ou seja, uma tranquila vila das colinas de Judá, cerca de 30 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Miqueias era um agricultor que se tornou um grande pregador sobre a fé pessoal e a ética social. Miqueias tinha como fundamento pregar sobre a fé de cada um, para que as pessoas pudessem crer no Senhor, e também a ética social, ou seja, o bom comportamento dentro da sociedade, e não fazer coisas que vão denegrir a própria imagem do ser humano, nem a de Deus, porém fazendo a obra do Espírito Santo. Amém? O tema central de Miqueias é algo que podemos fechar em uma frase. Qual é o tema central de Miqueias? O julgamento por causa do pecado e a futura salvação pela graça de Deus.
Então, o livro de Miqueias vai girar em torno desse tema central: o julgamento por causa do pecado e a futura salvação pela graça de Deus. Todo julgamento do ser humano vai ser envolvido por causa do pecado que ele tem cometido. Entendeu? Então, isso vai ser um fato que o profeta já vinha falando e ensinando. Como a maioria dos profetas, o propósito de Miqueias foi confrontar o povo de Deus por causa dos seus pecados. Isso aqui é o que o livro vai estar nos falando, nos orientando. Os pecados do povo eram típicos. E você vai encontrar essas informações que eu vou passar agora, né, nos versículos que eu vou citar, tá bom? Eu não vou ler porque senão hoje eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque nós vamos falar de 3 livros. Então vamos lá. O pecado do povo era típico: ganância, violência, opressão. Está lá em Miqueias 3, versículo 2. Líderes injustos, Miqueias capítulo 3, versículo 1. Falsos profetas, Miqueias 3, versículo 5. Injustiça, Miqueias 3, versículo 9. E suborno, Miqueias 3, versículo 11. Você vai encontrar essas palavras, essas informações nesses versículos. Então o pecado do povo era em volta disso daí. O castigo era inevitável na forma de um exílio nacional, ou seja, toda a nação ia ser exilada, ia para o cativeiro. E o cativeiro nada mais é do que um juízo de Deus sobre a vida da nação, do povo. Amém? Mas um futuro brilhante estava no horizonte por meio de Cristo e do seu reino. O julgamento virá, mas Deus perdoará aqueles que se arrependerem e se afastarem do mal. E aqui deixa uma lição de vida para você e para mim. O erro traz consequências graves, sérias, mas Deus perdoará aqueles que se arrependerem e se afastarem do mal. Então ainda há salvação e a esperança para você e para mim, em nome de Jesus. Passagens de Miqueias no Novo Testamento, aonde nós vamos encontrar trechos de Miqueias lá no Novo Testamento. A lei do Senhor sairia de Sião, de Jerusalém. Capítulo 4 de Miqueias, do versículo 1 ao 3. Tá isso aqui. Princípio da igreja em Pentecostes, né? Lá em Atos 2. Você vai encontrar isso daí. Todas as nações iriam a ela. Em Atos capítulo 2, versículo 5. Você também vai encontrar essa informação, né? Por quê? Vamos olhar essa informação lá em Atos 2. Só um contexto geral aqui para você identificar que a lei do Senhor, está lá em Miqueias, tá? Sairia de Sião, do monte. Sião é um monte. O monte Sião, e quem está assentada no monte Sião é a cidade de Jerusalém. Ela está assentada no monte Sião. Então, a lei do Senhor sairia do monte Sião, de Jerusalém, e iria para outros lugares. Atos 2 é os primeiros cristãos, né? Aí vai estar falando aqui a respeito dos primeiros cristãos e vai começar a chegada do Espírito Santo, né? Em questão dos Pentecostes. E aonde aqui no Pentecostes acontece, aonde existia vários tipos de pessoas, de diversas partes. Cada um tinha uma cultura e falava uma língua diferente. Então aqui está mostrando que a lei do Senhor sairia de Sião e de Jerusalém. Não seria mais algo limitado. Agora iria para o mundo todo. Então é isso que está falando em Atos 2. Amém? Só para esclarecer. O Messias nasceria em Belém. Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. E você vai encontrar essa informação verdadeira em Mateus capítulo 2, versículo 6. E João capítulo 7, versículo 42. Amém? Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isso é terrível, né? Mas é um fato. Miqueias 7, versículo 6, está essa informação. E você vai encontrar isso no Novo Testamento em Mateus 10, 36 e Lucas 12, 53. Você vai encontrar essas mesmas informações. Amém? Um esboço do livro de Miqueias. Primeiro, contra Israel e Judá.
ou seja, a profecia contra Israel e contra Judá. Vai estar o capítulo 1 e o capítulo 2. Segundo, julgamento, mas também restauração pela graça divina. Vai encontrar entre o capítulo 3 e o capítulo 5 de Miqueias. O julgamento, mas também a restauração pela graça divina. E a castigo, mas a misericórdia é assegurada. Então se apegue nisso. Talvez você está passando por um período de castigo, pelos pecados, pelos erros, por toda essa situação. Talvez você está passando por isso, mas se apegue nisso, que se você tiver um arrependimento, estiver centrado em Deus, há castigo, mas a misericórdia é assegurada. Você vai encontrar no capítulo 6 de Miqueias e no capítulo 7 de Miqueias. Amém? Lições práticas que podemos encontrar no livro de Miqueias. Existem pessoas que planejam suas armadilhas com antecedência. Miqueias 2, versículo 1. Você vai encontrar algo referente a esse contexto que eu estou falando. Muitos abandonam o bem e amam o mal. Capítulo 3, versículo 2 e 9 de Miqueias. Deus não ouve os pecadores. Capítulo 3, versículo 4. Isso aqui é bíblico, amém, irmãos? Capítulo 3, versículo 4. Deus não ouve os pecadores. Muitos pregam apenas quando é conveniente. Capítulo 3, versículo 5. Algo referente a isso. Estabelecimento da casa de Deus. Capítulo 4, do versículo 1 e 2. Nascimento de Jesus em Belém. Capítulo 5, versículo 2. Deus nos diz o que Ele exige de nós. Capítulo 6, versículo 8. O pecado impede a pessoa de prosperar. Capítulo 6, do versículo 12 ao 15. Então devemos nos concentrar em não realizar coisas erradas que estão nessas lições práticas aqui e nos concentrar em fazer aquilo que é bom. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a casa do livro de Miqueias. Encontre em Miqueias, nos capítulos 4 e 5, os versículos que falam sobre, vamos lá, o reinado justo de Cristo sobre todo o mundo. Então você vai encontrar no capítulo 4 e no capítulo 5 os versículos que vão falar desse tema, tá, irmãos? Então abre a visão. Abre a mente, isso aqui é um tema. Você não vai achar talvez esta frase escrita lá. Então você vai procurar esse tema nos versículos dentro dos capítulos 4 e 5. O tema é o reinado justo de Cristo sobre todo o mundo. Observação sem a ajuda da internet. Amém? Então esse aqui é o livro de Miqueias. Como eu disse, estou acelerando porque vamos falar de 3 livros. O segundo livro é Naum, 660 a.C., aproximadamente que o livro foi escrito. O autor é o próprio Naum. Naum tem 3 capítulos e 47 versículos. Amém? Então o autor é o próprio Naum, 660 a.C. Amém? 660 a.C. Cerca, né? 3 capítulos e 47 versículos. Estou passando aqui porque eu marquei a página errada aqui. Então agora nós vamos falar aqui sobre o livro de Naum. O autor, como eu disse, é o próprio Naum. Capítulo 1, versículo 1. Palavra de advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum. Conforto natural da cidade de Elcós. Então, o livro foi escrito baseado na visão de Naum. Então, o próprio autor é Naum. O nome Naum significa consolador ou compassivo. Parece até irônico, né?
porque alguém com esse nome é incumbido de anunciar o julgamento vingativo contra o povo rebelde. É isso aí. Então, Deus escreve certo, né? Tem um ditado aí que fala assim: Deus escreve certo através de linhas tortas, mas é uma maneira de se expressar, que as coisas de Deus não tem explicação. Então, o significado do nome de Naum é consolador e compassivo. Aí Deus pega o consolador para poder anunciar o julgamento vingativo de Deus contra um povo rebelde. É assim que Deus trabalha. Naum profetizou durante a época em que a Síria era o império dominante do mundo e Nínive a cidade mais poderosa. Então é uma coisa que às vezes a gente não sabe, mas Jonas, quando vai profetizar contra Nínive, ele vai simplesmente na cidade mais poderosa da época. E muita gente talvez não sabia disso. E Naum aqui é a mesma coisa. Os sírios, ou os assírios, eles eram o povo mais poderoso daquela época nesse momento. E Nínive era a capital da Síria. Tema central de Naum: o julgamento de Deus contra Nínive e a libertação do seu povo. E o segundo ponto é: Deus protege seu povo em meio à aflição. Glória a Deus. Sobre o livro: este livro foi escrito para descrever a queda da Síria, mas foi dirigido a Judá para o benefício do reino sobrevivente, que tinha sofrido grandemente nas mãos dos assírios após a destruição do reino do norte. Eu esqueci de falar, né? Judá, lá em Miqueias, Judá é o reino do sul, amém, irmãos? E Israel é o reino do norte. Lembre-se sempre disso. Uma maneira fácil de você decorar: o I vem antes do J. Então, o norte é o I e o sul é o J. Israel está ao norte e Judá ao sul. Então fica uma maneira fácil de você decorar aí uma ajuda, né? Então vamos lá. O povo de Judá que confiava no Senhor seria consolado ao ouvir sobre o julgamento de Deus. Traria sobre os seus cruéis opressores, né? Judá estava sendo oprimido por Nínive, pelos assírios. Em 3 capítulos, o profeta fala sobre a bondade de Deus e sua vingança, detalhando a queda dessa cidade sanguinária. E engraçado, né, que Nínive há pouco tempo havia recebido a salvação, porque Jonas havia profetizado, e Nínive aceitou e se arrependeu. Mas é um povo tão sanguinário, tão rebelde, que pouco tempo depois volta as suas ações, as suas atividades ao pecado e à maldade, e se torna um povo sanguinário, e aí quer destruir Judá e atacar Judá. E aí Deus se levanta contra, porque perdoou a primeira vez, libertou a primeira vez, mas o povo não permaneceu, e agora vem a vingança de Deus. Aqui, ó, Deus já havia perdoado Nínive uma vez, mas agora o castigo havia chegado. Nínive era a capital da Síria, e aqueles tempos era um reino dominante. Então Nínive dominava a região. Capítulo-chave é o capítulo 1, que fala do decreto de Deus sobre a destruição de Nínive. Frase-chave. A frase, viu, irmãos? Não é um versículo, não. Você vai encontrar lá no capítulo 1, versículo 3 de Naum. A frase-chave é: o Senhor é lento para a ira e grande em poder. Palavra-chave: julgamento divino. Vai encontrar constantemente no livro de Naum. Vingança e a frase: assim diz o Senhor. Você vai encontrar esses 3 pontos aí constantemente: julgamento divino, vingança e assim diz o Senhor. Um esboço do livro de Naum. Majestade de Deus e o seu julgamento sobre o pecado. Capítulo 1. Cerco e destruição de Nínive. Capítulo 2. As razões para a queda de Nínive. Seu pecado destacado. Lá no capítulo 3. Amém? Lições práticas que nós encontramos lá no livro de Naum. São 4.
Primeiro, Deus é um Deus zeloso e vingador. Retribuirá a todos conforme as suas obras. Está lá no capítulo 1 de Naum, versículo 2. Segundo, Deus é compassivo e poderoso. Capítulo 1, versículo 3. Deus é nossa fortaleza. Capítulo 1, versículo 7. E o quarto e último, Deus castiga aqueles que não se arrependem. Lá no capítulo 1, versículo 3 de Nínive. Capítulo 1, versículo 3 de Naum, Nínive já havia recebido a misericórdia de Deus, mas desta vez o rejeitaram. Então, para a casa do livro de Naum, encontre em Naum capítulo 1, tá? A seguinte afirmação: não importa quantos sejam contra nós, Deus os destruirá. Então você vai encontrar um versículo no capítulo 1 de Naum com a seguinte afirmação: não importa quantos sejam contra nós, Deus os destruirá. Talvez possa ter uma versão diferente. Então o que você vai fazer? Vai procurar o sentido dessa frase. Tá bom, irmãos? E observação sem a ajuda da internet. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o terceiro e último livro, Abacuque. Eu gosto do profeta Abacuque. Gosto desse livro. Autor é o próprio profeta Abacuque. A data foi cerca de 620 a.C. Capítulos 3 e versículo 56. Então, o autor é o profeta Abacuque, data cerca de 620 a.C., capítulos 3 e versículo 56. Abacuque 1, capítulo 1. Vamos averiguar esta informação que Abacuque é o próprio autor do livro. Oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Então, a primeira questão do profeta a Deus. Então, Deus que revelou isso aqui a Abacuque. O nome Abacuque significa abraço, como nós acabamos de falar. Abraçar o entendimento. Entendimento, irmãos, é conhecimento. Tá? É você conhecer, é você entender, aprender e saber. Então, conheça isso aqui, em nome de Jesus. Conheça a palavra do Eterno. Tema central: embora pareça que Deus não irá estar conosco, se mantivermos nossa fé, seremos libertos. Porque há momentos que você olha e fala assim: Deus, é tanto problema, é tanta luta, é tanta situação. Parece que o Senhor parou de me amar, parece que o Senhor não está mais comigo, parece que o Senhor não está mais me ouvindo, não está mais me vendo. E às vezes a gente se sente com esse pensamento, que somos seres humanos. Mas, embora pareça que Deus não irá estar conosco, se mantivermos a nossa fé, a sua fé, a minha fé, seremos libertos. Amém? Texto-chave do livro de Abacuque. São dois. Abacuque 2, versículo 4. Abacuque 2, 4. Deixa eu ler. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam bem, mas o justo viverá pela fé. E o 2:20 também é um texto-chave que eu gosto e que eu acho que convém falar e colocar como um dos chaves. Sim, mas o Senhor, sim, Ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E é uma coisa que eu não concordo, gente, dentro de um culto, por exemplo, o culto acontecendo, andação, falação, conversação. Se Deus está ali e Deus está ali no ambiente, nós estamos adorando e Deus está ali, nós temos que ter esse entendimento que as coisas não podem ser da maneira como a gente quer. Bispo, mas agora o templo não é as paredes, o templo sou eu. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Beleza, você pode vir com esse argumento. Então por que você quer fazer as coisas do seu jeito? Por que você não ouve Deus para poder realizar o projeto antes de você fazer com a sua própria mente? Vamos lá.
Capítulo-chave é o capítulo de número 3 de Abacuque. Palavra-chave que nós vamos encontrar constantemente no livro de Abacuque são duas: justiça e salvação. Frase-chave foi o que eu acabei de ler no capítulo 2, versículo 4. O justo, lá no final do versículo, viverá pela fé. O justo pela fé viverá, ou o justo viverá pela fé. Sobre o livro, Abacuque, assim como o livro de Jó, centra-se em uma questão teológica. É um livro teológico, tá? Eu gosto de Abacuque, não por ser só teológico, mas eu gosto de Abacuque, que envolve o significado do sofrimento e a justiça das ações de Deus. Porque é uma justiça que não tem uma certa explicação. Esta é uma profecia interessante, pois não é um discurso direto, mas o relato de algo experimentado pelo profeta. Parece que o profeta havia repreendido Deus por não se preocupar com o pecado de Judá. Você vai encontrar esse contexto aqui, ó, lá no capítulo 1 de Abacuque, entre o versículo 2 e o 4, tá? Versículo 2, 3 e 4. Você vai ver que o profeta parece que ele está repreendendo Deus por não preocupar com o pecado de Judá. Este livro é único, pois 2/3 dele são uma conversa entre o profeta e Deus. Ou seja, 2 capítulos desse livro é uma conversa entre o profeta e Deus, entre Abacuque e Deus, escrita em forma de queixa e resposta. É o profeta se queixando e Deus respondendo. O esboço do livro: queixa de Abacuque. Parece que o pecado não é punido. Abacuque 1, do versículo 1 ao 4. São 5 pontos aqui do esboço, tá? O segundo, Abacuque recebe resposta de Deus. Judá será punida pelos caldeus. Capítulo 1, dos 5 ao 11. 3, terceiro ponto, nova queixa de Abacuque. Os malvados caldeus não ficarão impunes? É uma pergunta. Capítulo 1, do 12 ao capítulo 2, versículo 1. Quarto ponto, Abacuque recebe outra resposta de Deus. Os caldeus não ficarão impunes. Do capítulo 2, do versículo 2 ao 20. E o quinto ponto é a oração de Abacuque. Capítulo 3 inteiro. Lições práticas que podemos retirar do livro de Abacuque. Deus é santo e puro. Capítulo 1, versículo 13. O justo viverá pela fé. Capítulo 2, versículo 4. O orgulho não pode estar certo. O orgulhoso não pode estar certo. Capítulo 2, versículo 4. Deus condena ganhos desonestos. Capítulo 2, versículo 9. Você que gosta de receber, de ganhar, de se beneficiar de maneira desonesta, se prepare, hein? Quinta lição prática: uma condenação às bebidas alcoólicas. Capítulo 2, versículo 15 de Abacuque. Sexta lição: os ídolos não são nada. Os postes ídolos, os ídolos não são nada. Você que gosta, e eu vou falar aqui rasgado, viu? Você que gosta de adorar santo, estátua, imagem, você que gosta de adorar coisas que não convém você adorar, dá uma olhada em Abacuque capítulo 2, versículo 18 e 19. E aí, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Se quer reclamar com alguma coisa, reclama com o Eterno. Amém? Só sou um mensageiro de Deus para a sua vida. Vamos seguir em frente. Reverência ao Deus vivo. Em vez de prestar reverência a imagens, preste reverência ao Deus vivo, que não está numa cruz. Não está os restos mortais dele numa tumba. Deus está vivo. Lá em Abacuque 2:20.
Reverência ao Deus vivo. E a oitava lição é: Deus é a nossa salvação e a nossa força. Abacuque 3, do 18 ao 19. Deixa eu ler esses dois versículos. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. Ao regente da música para instrumentos de corda. Aleluia. Glória a Deus. Para a casa de Abacuque. Encontre esse pensamento de Abacuque no capítulo 1. Não está exatamente, irmãos, com essas palavras que eu vou citar agora, mas observe o sentido do pensamento. Amém? Então você vai encontrar esse pensamento, que não é bem com essas palavras, mas você vai na linha do raciocínio que eu estou te passando agora. E o pensamento do profeta é: às vezes parece que Deus não está conosco. Então você vai lá no capítulo 1 de Abacuque. Dentro dessa linha de pensamento, você vai procurar no capítulo 1 algo semelhante ou que vai te direcionar a esse pensamento do profeta. Às vezes parece que Deus não está conosco. Eu já me senti assim. Então, é um para casa de algo que quem já viveu isso aqui também. Então, procure, que Deus vai te honrar, sem a ajuda da internet, amém? Conhecendo a Bíblia, versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E desde já eu quero deixar essa palavra para você, porque eu não sei como que você está. Eu não sei se você está vivendo um dia mal. Eu não sei se você está vivendo algo que está te entristecendo, está tirando a sua força, a sua paz, a sua energia e a sua sinergia com o Senhor. Eu não sei como que você está, mas Deus te conhece. E Ele está mandando te dizer aqui: é só uma fase. Não tem alegria que dure para sempre, mas também não tem tristeza nem luta que dure para sempre. Amém? Deus vai te honrar, Deus vai te fortalecer e Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e novamente eu te peço, em nome de Jesus, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, seja de WhatsApp, seja nas suas redes sociais. Me ajude, por favor, a divulgar o nome do Senhor. Manda essa mensagem, porque é um estudo, mas também é uma mensagem de ensinamento, de aprendizagem, de fortalecimento. Porque talvez tem gente que quer desanimar, quer parar, e Deus não quer que essa pessoa pare. Então seja você um ministrador da palavra de Deus na vida de alguém. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos ajudou. Meu Deus, como está escrito em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Nós sabemos que é o Senhor que nos fortalece. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade de servirmos ao Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nada podemos fazer sem a Tua presença. Muitas das vezes, ó Deus, talvez esse meu irmão, essa minha irmã, esteja no fundo do poço, sentindo sozinho, meu Pai, sentindo-se sozinho. Mas nós sabemos que o Senhor pode sustentar e pode resgatar a vida dele, a vida dela com a Tua destra, com o Teu braço poderoso. Levante ele, levante ela, sustente. Dá um alento, meu Pai, para que eles possam entender que só o Senhor é Deus. E que o Senhor, somente o Senhor é Deus. Amém?
Pai, muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Abra a mente, a visão e faça esse meu irmão, essa minha irmã colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado, direcionado e ministrado, meu Deus, por este vaso que eu estou sendo apenas um vaso usado pelo Senhor. Então, meu Pai, que eles possam colocar em prática aquilo que o Senhor está ensinando para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, que o Eterno nos abençoe. Deixa o like, dá um joinha, compartilhe o vídeo em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus e que o Eterno te abençoe poderosamente.